Agora nós vamos falar da reviravolta no caso Valério Luiz, principalmente no que diz respeito aos condenados. Mas ele vai contar tudo para a gente agora, atualizando as informações. Boa tarde para você, Almir Costa. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos nossos telespectadores. Pois é, na semana passada a gente mostrou aqui no Jornal do Meio-Dia e também no Jornal Serra Dourada que a Justiça já tinha decidido que o mandante do assassinato do radialista Valério Luiz, o empresário Maurício Borges Sampaio, deveria acompanhar o julgamento dos recursos em liberdade. Ele ficou apenas 2 dias na cadeia e foi solto por decisão do desembargador Ivo Fávaro. E ontem a juíza substituta Alice Teles de Oliveira mandou soltar outros 3 réus condenados. O Ademar Figueiredo, condenado a 16 anos de prisão por ser o autor do assassinato do radialista, o Urbano Malta e o Marcos Vinícius, que são os planejadores, os organizadores dessa morte trágica que a gente vem falando aqui, principalmente nos últimos dias, em função do julgamento que aconteceu na semana passada. O Djalma Gomes, que é um policial, foi absolvido nesse júri. E agora, o que será feito, o que se esperar, em relação ao cumprimento das penas por parte desses réus? Eu estou aqui com o Valério Luiz Filho, ele é filho do radialista que foi assassinado e atuou no processo como assistente de acusação. Primeiro, a sua avaliação, Valério, como é que você avalia essas decisões que relaxam essas prisões desses condenados? Boa tarde. Boa tarde. Bem, primeiro preciso esclarecer para as pessoas, isso significa que eles não vão cumprir, não significa que eles deixaram de ser condenados, eles estão condenados pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, mas via de regra no Brasil, pela lei que a gente tem, se aguarda os recursos em liberdade, né? A partir de 2019, houve uma modificação no Código de Processo Penal, autorizando, no artigo 492, que condenados pelo Tribunal do Júri por assassinato pudessem começar a cumprir suas penas imediatamente, né? Isso está sendo averiguado ainda pelo STF, se é constitucional ou não. Nós somos a favor desse dispositivo, né, de que os réus por crime de homicídio, por crime de sangue, possam começar a cumprir as suas penas logo após a sentença do Tribunal do Júri, a sentença do júri, mesmo porque até chegar no júri, o processo foi lá no STF e já voltou. Então, mas os desembargadores aqui do TJ estão entendendo, estão seguindo o entendimento que o STJ tem no momento, né, de que os réus têm direito a esse recurso em liberdade. Agora é aguardar o pronunciamento dos outros desembargadores, porque essas solturas foram em sede liminar, e aguardar o posicionamento do STF, que está avaliando a constitucionalidade disso. O placar está 4-2 a nosso favor. E o Ministério Público, inclusive, já pediu lá para o STF também para que eles voltem a cumprir suas penas imediatamente. Pois é, isso que eu queria saber. As defesas pediram, recursaram, né? Recorreram das sentenças que foram aplicadas. E eu queria saber se o Ministério Público já apresentou essa apelação, porque ele não concorda nem com as penas e nem com a absolvição do Ademar. As penas foram relativamente brandas, né? Dada a brutalidade do crime, dado o sangue frio que foi aplicado ali para a execução do meu pai, naquele 5 de julho de 2012. O MP já apresentou recurso, vai pedir o aumento das penas, né? Vai pedir sim um novo júri por Djalma Gomes da Silva, né, que acabou sendo absolvido, mesmo tendo a sua autoria reconhecida pelos jurados. É importante esclarecer também que, embora esteja muito acalorada agora essa discussão, né, sobre se eles aguardam em liberdade ou não os seus recursos, o mais importante são esses recursos. O mais importante é a gente estar ali presente, cobrando que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás mantenha a decisão soberana dos jurados, mantenha a condenação deles, para que aí eles possam cumprir suas penas definitivamente. Ok, Valério, muito obrigado. Vamos continuar nessa luta, né, e acompanhando os desdobramentos desse caso, viu, Luciana? Nós conversamos com as defesas dos réus e eles disseram que as decisões até agora de relaxamento das prisões configuram um resgate da legalidade. Segundo eles, ninguém poderá ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado de todos os recursos. O trânsito em julgado é quando não cabe nenhum recurso mais na justiça brasileira. Só recordando aqui, o Valério Luiz, ele saía da rádio em que trabalhava na tarde do dia 5 de julho de 2012, foi brutalmente assassinado com 6 tiros. E a justiça considerou o Maurício Sampaio
o mandante do assassinato, porque na época ele era o vice-presidente do Atlético Clube Goianiense e não concordava com críticas que o radialista fazia a ele. Um crime brutal, um crime de opinião contra a liberdade de expressão e de imprensa, e que a gente espera, né, Luciana, que tenha um fim, que essas pessoas paguem pelo que fizeram. Eu volto com você. É mesmo, porque já são 10 anos, né? Seguimos acompanhando. Muito obrigada ao Valério Luiz Filho mais uma vez. Valeu. Boa tarde para você, Almir.